tudo bem com vocês? Bem, estamos aqui para mais um vídeo. E hoje, estamos aqui com um remake daquele vídeo da série de coisas que poderiam ter acontecido na história, mas não aconteceram. E eu falei que os alemães poderiam ter vencido a Primeira Guerra Mundial. E sim, mas hoje eu vou estar aqui, mostrando para vocês. Eu vou fazer o remake do vídeo. E é isso, fique com o vídeo. Tudo começaria com o famoso tiro que começou toda aquela guerra. Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia. E logo então... Peraí... Vai aqui... Pronto. A Alemanha declara guerra à Sérvia. A Rússia declara guerra aos dois. A Itália sai da aliança. E a França declara guerra à Alemanha. Pronto. Basicamente tá isso. Peraí. Áustria. Pronto. Aqui. Pronto. Agora sim começou a Primeira Guerra Mundial. Suco de morango. Vou começar a tomar mais suco natural do que refrigerante, tá bom? Tá bom. Mas pessoal, continuando. A Alemanha declara guerra à França. E aí começa o tão que eu já mencionei, o plano Schlieffen. O plano seria os alemães passarem pela Bélgica, porque eles saberiam que a França protegeria muito bem essa região aqui. Então eles passariam pela Bélgica para chegar em Paris, que nem foi na Guerra Franco-Prussiana, que eu vou explicar depois. E a Alemanha anexa Luxemburgo e logo invade a Bélgica, que no caso era neutra. Então a Bélgica declara guerra. E por causa disso, o Reino Unido declara guerra à Alemanha. Declara guerra à Alemanha. Então os alemães, sabendo que isso seria um tiro no pé, agora que seria a parte que eu explicaria o plano Schlieffen. Vou explicar mais detalhadamente porque eu não expliquei muito bem naquele outro vídeo. O plano Schlieffen seria que, como os alemães sabiam que a Rússia era grande e demoraria para chamar o exército, eles logo passariam pela Bélgica para acabar com a França, porque eles saberiam que os franceses defenderiam muito bem essa região. Então logo os alemães invadem a Bélgica. Mas os belgas e britânicos acabam retardando o avanço alemão. Então logo os alemães cercam aqui a fronteira da Bélgica com a França e logo começam aqui a invadir. Os franceses, como não sabiam do plano Schlieffen, tentariam avançar nas regiões de Alsácia e Lorena. Logo eles tentariam invadir, mas os alemães conseguem contra-atacar, tendo que recuar alguns quilômetros. Logo na outra frente, como os alemães sabiam, como previsto, os russos demoraram, então os alemães continuaram focando na região principal. Logo nessa batalha, acontecem as famosas batalhas de trincheiras que se prolongariam para o resto da guerra.
que no caso é um país inimigo cava a trincheira e a chamada Terra de Ninguém seria muito bem protegida, sendo bem difícil conquistar uma trincheira. Bem, no caso da vida, na nossa história, os alemães foram perdendo aos poucos o território nas trincheiras, mas logo aqui seriam os franceses e os alemães que acabariam perdendo e reconquistando. Logo, os britânicos fazem uma ofensiva aqui. Bem aqui. Que acaba falhando. Que acaba logo falhando. Logo o Reino Unido. Logo a Alemanha usa zeppelins para bombardear lugares da costa do Reino Unido, principalmente Londres. E logo os franceses vão perdendo cada vez mais território. E logo eles chegam em uma cidade que fica só alguns quilômetros de Paris. Logo os franceses conseguem algumas vitórias e eles têm que recuar alguns quilômetros. Logo a Rússia finalmente conseguiu chamar o exército e conseguiu invadir as regiões da Prússia Oriental, já que não estava muito bem protegida. Os austro-húngaros tentam uma ofensiva por aqui, mas logo os russos conseguem vencer os austro-húngaros, pegando algumas regiões. Logo então, os alemães chegam com o exército e conseguem expulsar o exército russo que estava aqui. E a batalha nessa frente logo fica um pouquinho retardada. Logo as batalhas aqui na região ficam, um pouquinho... Não acontecem muitas batalhas. Bem... Logo depois, os alemães conseguem quebrar a linha de ofensiva e chegam em Paris. E os franceses iriam fazer o que eles mais bem entendem: se render ou mudar a capital. Bem, os alemães conseguem vencer os franceses e logo os franceses pedem paz à Alemanha. Fazendo assim, os alemães ficarem com estas regiões para garantir que os franceses vão pagar a indenização da guerra. Logo mais tarde, a Bélgica também se rende. E sobrando assim só a Sérvia, o Império Russo e o Reino Unido. Logo os alemães começam uma ofensiva por aqui. Conquistando um pouco do que é conhecido como a Polônia Russa. Logo os austro-húngaros, com a ajuda dos alemães, conseguem quebrar a linha de ofensiva que os russos fizeram, avançando alguns quilômetros. Já os austro-húngaros conseguem conquistar a capital da Sérvia, mas eles não se rendem e logo conseguem conquistar a capital novamente. Bem, no caso agora do Império Otomano, alguns falavam para os russos para eles entrarem na guerra
Alguns eram a favor deles entrarem na guerra, outros não. Um dos comandantes otomanos deixaram os navios alemães passar por aqui, pelo canal, mas só que o Império Otomano esse cara fez os alemães vestirem roupas otomanas, bandeiras otomanas e atacaram o posto de Sebastopol. Logo os russos não gostam nada disso, achando que era coisa do Império Otomano, declaram guerra ao Império Otomano. Logo então, o Império Otomano entrando para os aliados por causa disso. Pro eixo, na verdade. Bem, no caso, os otomanos conseguem avançar bastante aqui na região. Mas logo depois tem que recuar um pouco, por causa que o inverno russo tinha chegado na região, fazendo assim muitos dos otomanos até morrerem de frio. Então logo na frente principal, os alemães estão chegando cada vez mais na porta do território russo, dessa vez conquistando de vez a região da Polônia. E os russos fazem o erro horrível de continuarem na guerra. Também a moral russa e os suprimentos russos já estavam acabando, logo junto com a Revolução Russa. Os austro-húngaros, a Romênia declara guerra aos austro-húngaros. Logo os romenos conseguem conquistar algumas regiões, mas logo depois os austro-húngaros conseguem reconquistar e reconquistar a região da Transilvânia novamente. E chegando em Budapeste, mas eles não se rendem. No caso aqui, os alemães começam a avançar cada vez mais e mais. Logo então, os otomanos de vez atacam a região da Crimeia. E Sebastopol fica no poder otomano. E logo os alemães começam a avançar mais e mais. E os russos não se rendendo. Logo, a Bulgária, vendo o quão bom estava indo os impérios centrais, decide entrar na guerra. Assim, logo a Sérvia não resiste à pressão e logo ela cai. E logo ela cai. E logo a Sérvia cai no poder do eixo. E bem, muito do exército sérvio foi para a Albânia, onde alguns morreram de fome, cansaço e até mesmo mortos pelos locais. Bem, na Grécia estava um caos. A região norte da Grécia queria entrar pro lado dos impérios centrais, já o outro lado pro lado dos aliados. Então a Grécia faz o erro de entrar no lado do eixo, no lado da Entente. Logo então os búlgaros logo invadem aqui.
Logo invadem. E os otomanos pegam muitas das ilhas. Pegam muitas das ilhas gregas. Logo a França e o Reino Unido e a Rússia fizeram uma oferta à Itália, que se eles entrassem na guerra, eles iriam ficar com algumas regiões do Império Austro-Húngaro. Logo os italianos aceitam e entram na guerra do lado da Entente. Do lado da Entente. Logo, os austro-húngaros conseguem conquistar algumas regiões da Itália e os italianos fazem a ofensiva de Vitória Vêneta, que eles conseguem reconquistar algumas regiões. Mas os austro-húngaros pegam algumas de volta. Logo, os russos finalmente se rendem. Logo, então, o mapa fica assim, com os alemães ganhando a guerra. Bem, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau!